Seja muito bem-vindo ao Pode Ser Franca, esse podcast que é destinado a você, empreendedor, a você que sonha em empreender e a nós, clientes, para a gente saber o que tem de melhor no nosso Brasil, no nosso mercado brasileiro. E hoje eu trouxe, gente, um empreendedor que há 2 anos está com o empreendimento da área da limpeza aqui no nosso país, já pegou o país todo, já expandiu 175% no faturamento em 2 anos. Então, ele está aqui para contar para a gente como ele realizou essa proeza com a empresa Limpei. Ele que era analista de sistemas em grandes empresas multinacionais, está aqui na minha frente para dar um show de empreendedorismo brasileiro. Então, fica ligado, ó, já curte, compartilha esse episódio, manda para mais empreendedores. Sabe aquele que está pensando, será que eu abro um novo negócio aqui no Brasil? Esse mercado tão desafiador? Então, vem com a gente que o Fábio Freitas está aqui para contar como ele realizou esse grande feito e vem superado desafios e vem crescendo aqui no nosso país. Primeiramente, eu quero te parabenizar, Fábio, por empreender, por ter a coragem de empreender aqui no Brasil e também por esse grande resultado que você vem obtido com a empresa Limpei. Seja muito bem-vindo ao Pode Ser Franca. Obrigado, bom dia, Gabriele. Muito obrigado, estou muito feliz em estar aqui. É satisfatório, né? Nunca imaginei ser convidado para alguma coisa, mas é importante, né? Bater um papo sobre aquilo que eu gosto de fazer. Sim. A gente trabalho firme, né, cara? Assim, cada dia mais, são várias horas e... O sucesso não acontece ao acaso, né, Fábio? É muito preso no operacional, né? Uhum. E aí, quando eu tenho a oportunidade de fazer algo diferente para falar sobre os resultados da empresa, sobre os desafios de empreender, né? Eu acho de suma importância. Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado estar aqui na minha frente e eu já quero saber como você decidiu iniciar nesse ramo de limpeza, como foi sua trajetória até aqui? Porque você era analista de sistema, um cara totalmente racional ali, cartesiano, aí de repente abriu uma empresa e ainda lidar com tantas pessoas, porque você atende o Brasil todo hoje. Como você decidiu entrar nesse ramo? Então, na verdade, eu me formei em processamento de dados e atuei em algumas empresas, né, em várias delas, na verdade, como analista de sistema, mas por algumas razões pessoais, assim, para ser bem honesto e franco, Por como favor. é um podcast, eu já não conseguia acompanhar mais a tecnologia. O inglês fez muita falta, né? Então, também. Você acha que foi um dos fatores que... Ah, foi. Foi, e assim, a mudança, né, muito rápida. Eu vim de uma geração lá eu me formei em 97, então linguagem de programação era outra, né, e tudo mais. E chegou um momento que, assim, eu realmente já não conseguia acompanhar mais. E até pela minha imaturidade também, deveria ter ido para fora, né, aperfeiçoar um inglês e aprender outras coisas e tal. Mas eu não fiz. Uhum. Mas continuei na área de tecnologia e aí eu entrei para a área comercial, né? Eu já tinha essa vivência em grandes empresas e entrei na área comercial de tecnologia, que era comercialização de licenciamento de software, Legal. hardware e tudo mais. E me dei muito bem. Quais eram as habilidades que você tinha na época que você usou a favor dessa profissão? Quando você entende o processo como um todo, né, numa empresa grande, com quem falar, em que momento falar, onde chegar, como oferecer, porque eu venho de uma época que prospecção era no telefone mesmo, assim, tinha que ter a coragem, né? De oferecer, né? De se apresentar a empresa e tinha que ter esse jogo de cintura e ainda assim acompanhar a tecnologia e também tinha, né, aquela pressão de metas e dos fabricantes. Como tudo na vida, tem o bônus e o ônus. Com certeza. E eu me saí muito bem. A grande questão, voltando aí, como eu decidi, né, ir para a área de serviço, quando se falava lá atrás em nuvem e tudo mais, eu falei, pô, já estou eu de novo, tendo que estudar mais, porque o mercado vai espremendo, né? E aí eu falei, poxa, eu já não aguentava mais aquela pressão, sabe? Quando você faz a mesma coisa durante muito tempo. E eu falei, pô, eu preciso de algo novo.
Eu preciso recomeçar a minha vida, eu preciso recalcular algumas rotas. E surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa de serviço. E é uma empresa de limpeza. Mas não são meus concorrentes, eles fazem outro tipo de trabalho. E conversando com esse amigo, ele me fez o convite para trabalhar com ele. Eu aceitei e lá eu descobri um mundo de oportunidades que existia na área de serviço de limpeza, porque a limpeza ela tem várias vertentes, vários segmentos, Sim. né? Por exemplo, hoje a Limpei ela atua em 4, 5 frentes aí, que é limpeza de fachada, limpeza de cozinha industrial, todo e cobertura, conservação de lojas. Então, eu foquei em algumas coisas para sair da mesmice, né? Para não concorrer com uma diarista, por exemplo. Eu trabalho Que com é um limpeza. mercado grande também, Sim, terceirização. e eu trabalho com limpeza profissional. Quando eu trabalhei nessa empresa, que eu recebi o convite e eu comecei a estudar alguns números, né? Eu vi que tinha N possibilidades, assim. Você viu aquele famoso Oceano Azul? Vi. Que era mal aproveitado? É isso? Foi assim que você sentiu a oportunidade? Eu acho tão interessante porque você foi para o jogo, né? Você foi para a prática, você vislumbrou e viu que poderia transformar isso num comércio. Normalmente as pessoas ficam esperando a oportunidade cair do céu. Então, quando eu montei a empresa, na verdade eu queria um trabalho. Era um Interessante. trabalho que, assim, por onde eu trabalhei, modéstia à parte, eu sempre vendi muito bem. Eu sempre fui muito bom em conectar pessoas, sabe? E eu realmente, eu gosto disso. E faço isso até hoje, mesmo fora da minha área, assim. Vou te dar um exemplo aqui. Ah, Fábio, o fulano está desempregado. Aí eu vou olhar e falo, pô, o currículo é de engenheiro, eu não contrato engenheiro. Ah, mas eu tenho um amigo que tem um hospital que pode... Isso aconteceu semana passada. Ó, fulano, esse aqui. Pô, legal. E eles acabaram fechando o negócio. Eu acho isso o máximo. Essas conexões. Sim. Então, por ter essa facilidade, eu acabei conhecendo muita gente. Então, assim, cria esse relacionamento. Porque eu não vendia... muitas vezes eu vendia solução. Então, era uma venda mais trabalhosa e tudo mais. Só que tinha um time, né, de convencimento na área da tecnologia, porque é um investimento muito alto. E na área de serviço, e o serviço de limpeza, não. Por exemplo, o que me chamou muita atenção foi quando eu fui na Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, e fui na All Shop, que é a Associação dos Lojistas dos Shopping Centers. Eu queria ver o número de lojas que tinham num shopping e tudo mais, porque eu estava estudando a possibilidade de abrir a limpeza. Na verdade, eu abri a limpeza para cuidar somente da limpeza de fachada. Das fachadas, né? Que normalmente, eu vou falar por mim, tá? Que sou comerciante. Normalmente a gente não dá tanta atenção. E depois a gente vai chegar no assunto, o quanto isso interfere nas vendas finais. Sim. E eu entendi que tem alguns porquês, né? Por que shopping? Eu falei, poxa, se eu quiser abrir uma empresa de limpeza, shopping, por quê? Shopping é obrigatório. Né? Todo shopping tem as normas, tem um regimento interno, né? Então, você não vai ver uma loja no shopping com a fachada pichada e tudo mais. E fachada não é só vitrine, né? A fachada é tudo aquilo que compõe ali a entrada da loja e tal. Que a vitrine faz parte da fachada. Tem a testeira, tem as paredes laterais, tem porta de aço, tem tudo. É porque a pessoa pode pensar, eu vou lá mesmo, eu limpo. Não, você faz uma manutenção também. Isso. E aí, eu comecei a estudar esse mercado e prospectei franquias e tal. Aí já não era mais uma prospecção por telefone, como eu fazia lá atrás, né? Já era através de LinkedIn e tudo mais, mas tudo sem grana, não tem anúncio patrocinado, não tinha nada disso. Tudo no orgânico. Mas eu comecei a ver os números e eu falei, poxa, eu acho que eu consigo fazer. Mas é uma coisa que é importante ressaltar aqui, que assim, antes de qualquer coisa, antes da Limpei, antes de qualquer coisa na área profissional, o que eu entendi foi a minha ótica sobre a vida. Porque para você sair, largar o terno e a gravata, na minha época, eles trabalhavam de terno e gravata, e colocar uma bota e limpar uma fachada, você já começa quebrando completamente seu orgulho. Exato. Né? Exato. E o orgulho atrapalha a gente em muitos, muitos momentos da nossa vida, principalmente na hora de oferecer nosso produto. Então, em determinados momentos, assim, eu tive que olhar para dentro e falar, pô,
assim, a grosso modo, eu tô cansado de dar dinheiro para os outros, né? Eu falei, eu vou montar a minha empresa e vou... Eu só queria montar a empresa, não era um negócio. Hoje eu entendo a diferença entre um trabalho e um negócio. Você queria ter uma renda. Uma renda melhor. Uma renda melhor onde eu pudesse... Porque, assim, eu sempre tive boas ideias. Mas não é todo lugar que você consegue implementar essas boas ideias. Você vê ali uma oportunidade, aí você chega para o seu gestor e fala assim, poxa, olha esse número. E as pessoas estão tão ali focadas em outras coisas, em números e tudo mais, e muitas vezes ela não vai... Não te dá aquela atenção devida. E você vê a pessoa perdendo a oportunidade. Sim, foi o que aconteceu. Aham. Essa oportunidade, ela veio dessa empresa que eu trabalhei, que foi a última, né? Que hoje o dono é meu amigo, tomou café comigo, domingo, inclusive. Mas eu comentei com ele dessa ideia de fazer isso. Porém, também, assim, tem uma questão de estratégia, né? A empresa dele já tinha 50 anos. Então, já tinham feito um investimento gigantesco. Uau, uma E eu empresa comecei bem com um investimento muito baixo. Então, quando eu montei realmente a empresa, era para ter um trabalho que me desse a possibilidade de remunerar, de ser um pouco mais, melhor remunerado. Sim. Ô, Fábio, fala pra gente, você trouxe aqui, hoje eu sei a diferença de trabalho e de ter um negócio. Qual que é a diferença, assim, pra você? Trabalho é aquilo que você executa, por exemplo, eu vou vir limpar aqui essa mesa, essa TV e tal, e todo dia eu tô aqui, segunda a sexta, segunda a segunda, tanto faz. Isso é um trabalho, né? É o Fábio, eu emito minha nota, eu posso ter empresa e só ter um trabalho. Eu emito a nota para você, Gabriele, não pode ser franca, eu vou vir aqui limpar a mesa. Já tô vendo uns dedinhos aqui, hein, Paulo? Então, já vou mandar já vou mandar uma proposta aqui. Eu posso vir aqui segunda a sexta, fechar um contratinho e tal, mas isso é o Fábio, único e exclusivamente. Entendi. Esse é um trabalho. Seu trabalho. Um negócio é eu estar aqui batendo esse papo com você agora, Isso, e as pessoas estão limpando lojas para mim, limpando fachadas em outros lugares. O negócio, ele já envolve a gestão, né? Aí tem o lado executivo, operacional e tudo mais. Isso é um negócio. Enquanto eu estou aqui, as pessoas estão trabalhando comigo, né? Em parceria, os colaboradores, prestadores, seja lá quem for. Essa é a grande diferença. Certo. E o que você precisou desenvolver? Porque de CLT para empreendedor é totalmente diferente, você sabe disso. E 2 anos com esse tanto de sucesso aqui, pelo amor de Deus, conta pra gente. O que você usou? Quais foram as habilidades? Porque a gente sabe que hoje a habilidade é treinável, né? Tanto quanto o trabalho operacional, que é treinável, mas tem umas habilidades que parece que nascem com a gente. Quais foram as que você tinha, que você precisou desenvolver para ser um dono de empresa, um empreendedor? Então, eu nunca quis montar empresa, eu nunca tive essa visão de empresário, eu sempre tive ambição, assim. Eu acho que a questão você esperar mais da vida, né? Tem uma pessoa, eu tenho que falar dele, que eu tenho acompanhado recentemente, que é o Flávio Augusto. Sim. Que ele dá mentoria, né? Que era lá o CEO da WhatsApp e tal. Esse cara, dentre vários aí que vendem alguns conteúdos e dão algumas palestras e tal, fazem mentoria, ele é um do que eu acompanho, porque eu me identifico demais com as coisas que eles falam, assim. E uma das coisas que eu preciso, a gente precisa melhorar, mas você precisa... eu me tornei empresário por essa questão de querer mais da vida, sabe? Esperar mais, poder proporcionar um futuro melhor para minha família. Mas o sucesso hoje, ele se deve ao fato de eu não ter focado no dinheiro. Eu não foquei no dinheiro. Todo mundo tem uma história, né? Então, a minha história veio lá atrás. Tiveram alguns acontecimentos na minha vida pessoal que realmente fizessem com que eu parasse e olhasse para dentro e falasse, espera aí, está tudo errado. É hora de recalcular a rota. Tanto é que você tirar um terno, a gravata e sair de programador ou como vendedor, né, de grandes empresas aí, que é um outro mercado. Né? O mercado da limpeza é um mercado muito... ele não é muito bem avaliado. Eu acho que é extremamente necessário, mas é invisível. As pessoas não vê todo esse trabalho. Não vê, então. E é extremamente necessário. Eu entrei nele, né? É. Eu entrei nele. E, então, assim, essa quebra do orgulho, né? Do egocentrismo. Eu era um cara muito de valor material, que pouco falava com Deus.
Hoje eu aprendi a conversar um pouco mais. Também nunca fui muito religioso, mas hoje eu acho que uma junção de fatores. Mas assim, quebrar o orgulho. Eu limpava as lojas sozinho, cara. E eu ficava sem dormir. E eu comecei com uma série de dificuldades, assim. Peguei carro emprestado, tive que pegar dinheiro emprestado. Você foi na cara e na coragem, Fábio. E tiveram pessoas que te ajudaram também no processo. Muito, muito. Minha irmã, beijo, Maiara. Maiara, parabéns por ter ajudado seu irmão, porque as pessoas falam que a família é a primeira a desacreditar na gente. Então, eu sou muito abençoado, viu, cara? Sou muito abençoado mesmo, Gabi. Minha irmã que me ajudou, né? E assim, eu trabalhei na área comercial, minha mãe também, né, empresária. E eu trabalhei mais de 10 anos com ela. Inclusive, ela está aqui. Beijo, obrigado por ter vindo. Você vê que assim, a gente é tão grudado, né? Então, aprendi muito, né? Eu tenho boas referências, sim, sabe? Isso é ótimo. Boas referências, assim. Eu fui... Esses valores, né? Esse apoio, ó, vai. É importantíssimo. Sim. Importantíssimo, assim. Então, tudo que tem acontecido hoje, é claro que tem a questão de estratégia. Como que a tecnologia me ajudou, né? Esse mercado corporativo. Hoje, eu penso que as empresas de limpeza, ou elas são grandes demais, ou elas são pequenas. As pessoas são até boas na execução, mas elas não conseguem planejar. Porque você está no Brasil todo. Explica um pouquinho para a gente o que é a Limpay hoje. Como ela funciona, qual é o público que ela atende. Fala um pouquinho para a gente da empresa, para a gente entender a dimensão de tudo isso. Então, hoje a Limpay é uma empresa de limpeza profissional, que atua nessas frentes de trabalho que eu te falei, que é cozinha industrial, conservação de loja, limpeza de fachada. Eu abri a Limpay só para limpar fachadas de lojas, de tempos em tempos. Justamente por causa, depois daquela reunião na Abraço e tudo mais, falei, poxa, eu vou no shopping por quê? Tem 300 lojas para ser denominado no shopping, né? E aí eu achei que seria mais fácil pela quantidade. Eu falei, o que acontece? Eu vou limpar, vou dar um exemplo aqui em português, claro. Tá. Eu vou limpar essa fachada aqui, o vizinho vai estar vendo, da frente vai estar vendo e tal, e assim eu vou limpando as fachadas. O que é essa limpeza? É uma limpeza de conservação. Então, limpa a vitrine ali e tal. Fábio, você sabia limpar a vitrine? Nunca. Aprendi. Fui olhando vídeos, vendo amigos e tal, e comprei lá um rodinho, um extensor, comprei a prazo, Não fiz nenhum curso Não fiz. do fulano de tal. Façam, quem tem oportunidade, faça, que limpar a vida não é fácil. Mas eu apanhei muito. Fui adquirindo know-how, é chique, não fala apanhar não, é know-how. Eu comecei a limpar e comprei um par de botas e mandei fazer 2 camisetas, que ninguém queria fazer também. Só 2 camisetas. E não tinha grana fazer um monte de camiseta. Só que eu vi que o mercado ele não era tão simples assim, porque o que eu cobrava, o justo, acho que esse é o diferencial da Limpay hoje, é fazer com que o cliente enxergue o valor do meu trabalho, né? O valor do trabalho da limpeza mesmo, que é muito difícil. Quando eu comecei a fazer tudo isso, eu vi que eu não conseguiria pegar o vizinho nem da direita nem da esquerda. Eles até me procuraram. Eu trabalhava horrores, assim, e grandes players do mercado me procuraram. E aí, quando eu mandava o orçamento, eu não conseguia fechar, porque esbarrava na questão financeira. Imagina, Fábio, tudo isso e tal. Eu falei, mesmo? Eles queriam colocar preço no seu trabalho? Sim, até hoje isso existe. Hoje, graças a Deus, eu consigo olhar para isso e entendendo, estudando mais a cada dia que passa o mercado, entendendo do negócio de limpeza hoje, com argumentos, né, e números e fatos, você tem um poder de convencimento maior. De quebrar essas objeções. Mas eu não... Quando eu me deparei com esse tipo de situação e faltava ainda até um certo preparo, eu vi que era hora de eu recalcular a rota de novo. Ou seja, eu estou sempre trocando pneu com carro em movimento. Sempre, cara. Sempre. Assim, eu acho de suma importância. Vou fazer uma analogia aqui, né? Você está num barco e aí você vê uma rachadura ali. Você fala, opa, cara, esse opa já é um sinal. Não espera...
Ah, porque a rachadura ela não vai fechar. Você sabe que ela não vai fechar. Então, tem coisas que você tem que já enxergar. Eu detectei que da fachada eu não esperei entrar água no barco. Eu falei, putz, meu preço está muito fora, assim. O que essa galera faz? Como é que eles cobram tão pouco, né? Porque embora eu quisesse só ter um trabalho, mas eu já queria, eu já vislumbrava, assim, logomarca, carro da empresa, e eu já Você tinha já tinha visão de futuro, já. já tinha essa coisa, mas não era naquele momento, eu só queria realmente algo Rentável. rentável e que me possibilitasse fazer outras coisas. Quando eu vi que não, falei, peraí. Aí eu falei, bom, trabalho em altura. Né? Enquanto está todo mundo indo para o chão, eu falei, trabalho em altura Que interessante, Fábio. Você começou a olhar para outros ângulos mesmo, literalmente. Isso, é você olhar para o alto e falar, peraí, mas quem que está limpando lá? Porque, como eu falei, assim, né? Falei, bom, uma empresa de limpeza, o que vem na mente das pessoas? Ah, o Fábio aloca diaristas. E não é isso. É o contrário. Né? A minha visão era essa. Eu olhava para o alto e falava assim, pô, quem que vai limpar aquele teto lá, daquela altura? Ah, legal, o que eu fiz? Tirei umas certificações, NR35, para trabalhar em altura e tal. Ótimo. Essa empresa que eu trabalhava, antes de montar a minha, eles já tinham caminhões com cesto aéreo e tal, então eu entendi um pouquinho de altura, quais eram as dificuldades, como como se cobrava isso, né? Porque eu era vendedor lá. E eu vendia contratos, né? Que eles chamavam de PMI, que era um programa de manutenção de imagem. Então eu entendi um pouquinho, eu usei isso ao meu favor também. Sim. E eu falei, bom, eu vou começar a limpar todo e cobertura. Fechei alguns contratos de fachada, que era limpeza trimestral. E o que eu fazia nesse período depois? Eu trabalhava num quarto, eu tinha um notebook, limpei as fachadas em todos os shoppings, tinha lá as lojas para limpar. E o que eu faço agora? Eu tenho que esperar mais 90 dias. Porque tem um prazo, né, de limpeza. Eu criei isso em parceria com esse meu cliente, que é meu cliente até hoje, assim, foi uma das empresas que eu digo que na vida, acho que às vezes aparecem anjos, assim, sabe? Os cavalos brancos, né? E essa empresa foi uma que me deu uma oportunidade, através de pessoas, obviamente, de relacionamentos, aquilo que eu já vinha falando lá atrás, que confiou, que eu fui com a cara e a coragem e falei assim, poxa, vou abrir uma empresa de limpeza, será que você, tenta me dar uma oportunidade, eu consigo te atender. É muito doida essa história, cara, eu não consigo nem mensurar assim às vezes. Ela falou assim, tá, mas você vai me atender Brasil inteiro? Uau! Porra, como assim? Você sabe que tem gente que não aceita por medo de não dar conta. Como foi pra você? Eu achei o máximo. Eu falei assim, nossa, Brasil inteiro, sem dúvida. Olha que cara de pau, né? Eu tenho um pano, um detergente, mas vamos lá. Assim, não, eu vou cuidar das suas lojas. Quantas lojas são? 150. Onde você está? Eu estou em Manaus. Uau. E o que significa atender o Brasil inteiro? Você é um só, vamos pensar. Limpeza é um serviço operacional. Como você contrata gente de Manaus? Como você contrata gente de Minas? Como que você faz essa rede de contato, essa comunicação com essa galera toda? E gerencia tudo isso? Pois é. Então, no início, esse contrato era trimestral e ela falou assim, não, eu vou te ajudar. Falei, pô, mas a empresa é lá de fora, né? Como é que você vai falar lá e tudo? Eles vão deixar, né? O CNPJ novo, assim, sei lá, conta negativa. Tem uma série de coisas que tem que falar mesmo. Claro, é real. tem que falar. Eu falei, porra, tô devendo. Eu saí de lá feliz e depois caiu a ficha. Falei, como que eu vou arrumar um parceiro para limpar as fachadas das lojas desse grupo, que é um grupo composto por 5 marcas, né? 5 marcas importantíssimas, mundial. Sim. Eu só não posso... Eu morro de vontade de falar que eu tenho que me segurar, porque tem uma questão de compliance e tudo mais, né? Autorização, eu não pedi, tá? Mas a próxima, se eu tiver a oportunidade de voltar aqui, eu vou falar. Se eles me permitirem, eu vou falar. Eu saí... Aí caiu a ficha, eu fiquei 3 meses, ao invés de vender, procurar clientes, eu estava procurando parceiros. Eu tinha que fazer os parceiros acreditarem na minha ideia. Olha, é uma empresa nova. Boa. É lógico que eu não ia falar para meus parceiros assim, cara, porra, minha conta tá negativa, mas você precisa ser meus braços e minhas pernas aí. Eu procurei empresas em cada estado, planilhei, isso é bom, né? Essa questão da tecnologia ajuda muito. Ótimo. Fiz uma baita de uma planilha, comecei a fazer os cálculos, mandei a proposta, olha, dá para fazer isso, fazer aquilo. Ah, Fábio, legal.
Ó, cadastrei sua empresa, abre conta. Peguei uma pessoa que é meu braço direito, está comigo desde o início, que é a Paula Leone, que cuida do financeiro. Contei para ela meus planos. Paula, vou abrir uma empresa, vou atender esse grupo, vou fechar esse contrato. Porque, assim, pensa num cara que nunca emitiu uma nota. Provavelmente, se eu pegar para fazer, eu vou fazer. Mas não gosto. Nunca fui um cara financeiro e tal. Então, assim, importante aí, dica importante, cerque-se de pessoas boas. A gente não faz tudo e tá tudo bem. Não sei fazer. Boa. A Paula veio comigo, levei essa ideia para ela. Enquanto não saiu o contrato, eu ia prospectando parceiros. Aí explicava, ó, estou fechando o contrato assim, assim, a limpeza trimestral, você pode limpar para mim? Como é que eu fazia a gestão disso? Tem que contratar um sistema. Então, foram vários dias buscando solução no mercado que coubesse no meu bolso, né? Porque solução tem, você precisa ter grana. Achei. Falei, não, tem que gerar uma ordem de serviço e tal. Tudo isso em paralelo. Peguei um rapaz que fazia site. O pessoal, mas pega os templates prontos. Ali eu falava, não, peraí, é um contrato, né, de responsa. Robusto. Então, não posso ter um site, Mais um ou template menos. pronto. E a autoridade? Não é? Então, assim, foi tudo, desde o início, eu pensei em várias coisas e eu ia fazendo tudo isso em paralelo, assim, ó. Essa identidade visual que foi criada, tudo isso tem um significado, né? As cores, a disposição, as letras, a estrelinha. O pontinho. Tudo isso tem um significado. Eu fui pagando lá em várias parcelas, a pessoa desenvolveu, criou a identidade visual primeiro, para depois desenvolver o site. E aí era isso que eu tinha em mãos para vender para meus parceiros. Então, foi um trabalho muito árduo, assim. Quando saiu o contrato, eu já tinha um parceiro em cada estado. Você não ficou esperando o contrato dar certo, né? Você já foi atrás. Eu limpei várias coisas. Eu arranquei tinta de chão, quer dizer, não tinha nada a ver, assim. Pessoal, tem umas histórias muito loucas. O cara derrubou uma lata de 18 litros na porta de uma loja bem grande aqui. Gerou uma oportunidade para você. Você agradeceu ele, muito obrigada. Então, é engraçado, porque assim, né? Você ficar feliz em tirar tinta de pedra, eu fiquei feliz, cara. Porra, tem que contar essas coisas, né? Enquanto não saiu o contrato, eu tinha que ir pagando. Embora eu não tivesse um espaço físico, mas eu já tinha um CNPJ, já tinha a mensalidade do sistema para pagar. Sim, né? E esse parceiro, eles iriam receber depois que você recebesse ou você... Não, eles limpavam e eu tinha que pagar. Pô, sabia que você ia fazer essa pergunta? Dinheiro? Aí que entra a Maiara. Beijo, Maiara, de novo. Caramba! É a minha irmã, cara. Assim, irmã, que top. Eu tive muito não, né? Assim, né? Banco e tudo. Até uma empresa recém-cadastrada, né? Recém-nascida, quem que vai liberar o quê? Infelizmente, né? Por conta de várias intercorrências, o governo não libera, o banco também não. A Maiara me emprestou, né? Me emprestou o dinheiro, provavelmente, assim, na verdade, eu vou fazer jus ao nome aqui, né? Não pode ser franco aqui. Ela também não tinha, mas ela tinha lá um crédito lá de uma instituição aí bancária e ela conseguiu me emprestar. Falei, cara, ó, vou te pagando em parcelas. Por quê? É o famoso fluxo de caixa reverso, né? Você só aprende esses nomes legais e tal depois, cara. No jogo. Pra mim, eu falava assim, porra, eu preciso pagar os caras, porque como é que você segura um parceiro? Limpou, recebeu. Entendeu? Então, assim, tinha questão de fazer um contrato com eles e tal. Quando saíram as primeiras limpezas, eu limpava aqui em São Paulo. E eu só limpo só à noite, que são todas as lojas. Nesse contrato, são todas lojas em shoppings. Sim. Então, você tem que agendar com o lojista. Tem toda a questão operacional. Eu fazia o operacional, eu limpava. E aí, imagina o parceiro entrando em Minas, me ligando 2 horas da manhã. Fábio, a autorização não está batendo, eu tinha que cobrar o lojista. Cara, foi uma fase assim... de ficar 3 dias sem dormir, pegava a estrada e eu limpando sozinho. Depois peguei mais um para me ajudar aqui em São Paulo e tinha que fazer essa gestão. E você no operacional também, porque tem gente que acha que só vai abrir empresa e vai ficar na estratégia do negócio. Não. Eu limpava, fazia a gestão dos parceiros, dava uns berros de vez em quando, faz parte. Cobrava os lojistas, já tinha um sisteminha ali que me auxiliava. E a Paula sempre assim, Paula, emite a nota, Paula, e a contabilidade, vê isso aqui. Então, ela sempre foi meu braço direito desde o início. Você pensou em desistir de tudo isso? Eu não tinha mais possibilidade para desistir. Eu não tinha mais. Boa. Eu gosto de desafios, né? Assim, por exemplo, eu tenho que confessar, o convite, a oportunidade de estar aqui hoje falando
da minha empresa, ela é show de bola, mas sai Zona de da minha conforto. zona de conforto. Se eu ficar aqui olhando para essas câmeras e tal, provavelmente... Eu adoro, eu faço até pose já. Depois É. de 150 programas gravados ou mais. Olha que A bacana. gente pega uma certa intimidade, mas eu imagino você que realmente está pensando se o seu operador tá lá trabalhando no horário, chegou. Meu Deus. Pois é, então. Mas depois vai, né? Igual o carro. Depois E é importante estar aqui. Eu digo assim que hoje a nossa maior vitrine é a internet, é onde você tem autoridade também. Claro que 1 a 1, a rede de contato ainda funciona, né? Mas é uma vitrine, é importante os empresários como você entender o valor das mídias sociais também. Faz parte do processo, do trabalho. Faz toda a diferença. Porque eu acho que é aí também que o meu segmento ele é um pouco surrado. Porque as pessoas que limpam, que executam o trabalho de limpeza, que é uma questão de saúde, né? Limpeza é uma questão de sobrevivência. Sanitária. Ninguém se liga nisso, né? Tudo é higiene, né? Sua casa tem que limpar. Ah, eu não gosto de lavar a louça, mas se você não vai fazer, alguém tem que fazer. Eu não gosto de tomar banho. Tá, mas higiene, você tem que tomar banho. É uma coisa muito, assim, que é um mercado muito, de verdade, é muito desvalorizado. Que pena. Né? Assim, e talvez isso venha desde lá, talvez não, com certeza, vem desde lá de trás, é uma questão cultural, pelo menos aqui no Brasil, né? Nos outros países eu não sei, só ouço falar. Dizem que o brasileiro é o país que as pessoas mais tomam banho, comparado com a Europa. Então. A brincadeira, só uma Que piadinha. que bom. Mas o que acontece? Não é um mercado valorizado. A mão de obra paga-se mal, de verdade. Paga-se muito mal, assim. Isso me incomoda muito. Quando eu comecei com esses parceiros, as primeiras limpezas foram muito tensas, porque eles também tinham aquele quê de desconfiança, sabe? Assim, porra, será que vai? Será que não vai? Até gerar esse vínculo demora. E até você criando processos, porque eu não me formei para ser empresário, né? Nossa. Eu me formei em processamento de dados, depois eu fui para a área comercial, desenvolvi sistema para grandes empresas, morei em Brasília, fiquei 1 ano e meio no Ministério da Aeronáutica lá desenvolvendo sistemas e tal, em vários lugares. E depois entrei na área comercial, assim, necessidade. Sim. Necessidade. Que a maioria dos brasileiros, se for Sebrae, esses órgãos fazem pesquisa, eles veem que o empresário por necessidade é o que mais tem no nosso país. Eles desenvolvem um produto, um serviço, um projeto e vende por necessidade mesmo. E vira empreendedor. Eu acho incrível, porque assim, eu vim de uma outra geração, né? E eu, com 13 anos, eu fui office boy. Eu passei por toda aquela questão do Walkman e tal. Hoje eu vejo essa geração já pensando no futuro. Eu nunca pensei em Era me do tornar... presente, né? Muito imediatista. Eu sou meio imediatista até hoje. Eu tenho que mudar um pouco isso. Mas eu abri por necessidade. Quando as coisas começaram a acontecer, por exemplo, que eu fui trabalhar em altura, comecei a lavar todo... Pô, tem umas coisas muito loucas. Eu subia nos telhados e calor de 45 graus no interior de São Paulo, porque em cima de um telhado, se aqui está 30, em cima de um telhado está 40, 45. E eu lavando aquilo ali, ao mesmo tempo, aquilo me dava forças, porque assim, as pessoas te olham com nojo. Tem gente que te olha com nojo. Várias vezes eu estava no shopping limpando a loja de madrugada, o pessoal olha e torce o nariz. Ou você vai entrar, por exemplo, em alguns lugares, você tem que entrar lá pelo outro lado, sabe? Assim, para ninguém te ver, mesmo uniformizado e tal. E aí que eu falo da quebra de paradigmas mesmo, porque assim, você vai pedir uma informação, a pessoa te olha torto, te barra para tudo, porque você está usando uma bota, né? E tal. E aí, no fundo, eu pensava e falava, e conversava com Deus mesmo, falava assim, poxa, né? Eu não posso ser aquele velho Fábio, né? Que já dá vontade de explodir e tal. Tá tudo certo, o problema está no outro, não está em mim, né? Vai de como eu reajo a esse olhar. Então, isso não pode me afetar, eu não posso desistir por isso. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui falando de tanta coisa boa, assim, de um crescimento, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava. É bom ressaltar que eu trabalho segunda a segunda, 18 horas por dia. Muito bom. Né? Flávio Augusto fala assim, não conheço ninguém. Pô, eu sou muito fã desse cara, velho. Eu vou fazer esse vídeo chegar até nele. Posso fazer? Vai, roubar. Vamos já colocar energia aqui.
A mentoria dele é sensacional, porque... A propaganda. Ai, gente, venda por indicação é a melhor venda que existe na vida. Vai, bora. Então, eu já ia falar, o cara não precisa mais da minha indicação. Precisa. Eu que preciso da mentoria dele, né? Mas o que que acontece? Eu identifico muito com o que ele fala, da forma como ele se comunica com o empreendedor. Porque assim, ó, eu conheço vários empresários bem-sucedidos, o cara tem só a quinta série. Você fala, Meu pai tem terceira série, a gente tá com 14 lojas e uma indústria de alimentos. Uou, Fantástico, a sabedoria dele é gigantesca. por que você não trouxe ele aqui? Ele não gosta de aparecer, então eu apareço por ele. Aparecida. Então, e assim, é só uma questão de organizar. Da altura, eu falei, pô, vou lavar a fachada. Porque assim, uma coisa é você limpar uma fachada na loja no shopping. Outra coisa é você lavar uma fachada com caminhão cesto aéreo. Uau. Eu comecei a alugar caminhão, Olha a porque eu grandeza. falei, poxa, só isso aqui também não tá dando, eu preciso mais. Eu quero mais da vida, né? Eu preciso... Você tem uma mentalidade de crescimento, é nítido isso. É nítido. Que bom que você consegue enxergar isso. E eu comecei a lavar prédios, comecei a prestar serviço para a prefeitura. Como você chegou nesses contratos? Porque não é algo Prospecção, simples. LinkedIn, tentativas, erros e acerto. Meter as caras mesmo. Assim, empreender é resiliência, cara. Você pode ter o dinheiro, você pode ter a coragem. Isso é só uma opinião minha, tá? O que precisa para empreender, né? Tem gente que tem grana. Eu empreendi sem dinheiro, só com a cara e a coragem. Obviamente com pessoas que... trabalho árduo. E as pessoas que me ajudaram. Mas, assim, é muita resiliência, porque é muito não, cara. É muito não mesmo. É não do banco, é não disso, é não daquilo, não tenho, não posso, não vai. E esse cercar de pessoas boas e manter esse relacionamento. Vou te dar um exemplo aqui. Quando eu montei a empresa, não tinha grana mesmo. Precisava comprar uns produtos. Falei, putz. E aí o rapaz que desenvolveu o site, a empresa dele e tal, ele falou, eu conheço um cara que acabou de abrir uma empresa também, ele é um químico, ele é químico e tal, e talvez ele consiga te ajudar. Então, vai muito no network. Por isso que eu falo da importância do network, seja onde for. Ele me fornece os produtos até hoje. Ele vai crescer com você, né? Tá crescendo Ele com vem, você. ele chegou a sair lá do extremo leste para vir até a norte, na época, que eu trabalhava em casa, né, apartamento, um quarto, mas eu Isso saía em para São fazer... Paulo, né? em São Paulo. E eu fazia as limpezas à noite, precisava comprar uns produtos e tal. A atenção que ele dispensou para minha empresa, a forma como ele me tratou foi, assim, foi extraordinária. Ali criou-se um vínculo. Porque ele saiu lá do extremo leste e veio na minha casa, eu acho que ele trouxe, sei lá, ele encontrou comigo aqui na Marginal, ele trouxe 5, 10 litros de produto. Não pagou nem a gasolina dele, eu tenho certeza disso. Ele também estava investindo na empresa dele. Sim. E ele acreditou na sua ideia. Você vende bem, hein? Ele, Vende ideia, gostei. ele sempre... e realmente, assim, eu falava para ele, falei assim, ô Robson, fica tranquilo que, pô, se Deus continuar me abençoando, em breve eu vou buscar, eu vou comprar um carro da empresa, eu vou comprar um carro furgão, eu já tinha essas coisas. E hoje? Agora ele voltou a trazer, porque meu carro já não dá mais para ir buscar, eu não tenho mais tempo. Mas eu fui buscar. Muito bom. Comprei um carro, depois comprei o outro, mas comprei um para buscar os produtos lá. E isso são momentos que, assim, né, são marcantes, porque ele me deu um abraço, ele, porra, Fabião, você falou, e realmente, olha aí. É o Oscar do empreendedor, né? São pequenos Oscars que a gente vai ganhando no meio do caminho. Eu tenho vários, cara. Eu lembro que quando eu mandei fazer um carimbo, eu não tinha documento para carimbar, mas eu sabia que um dia eu ia precisar carimbar alguma coisa. Legal. Você consegue entender essas... Eu acho extraordinário. Assim, eu mandei fazer um logo para a empresa, porra, eu paguei 10 parcelas, eu acho. E o carimbo? O carimbo, a primeira... Assim, ninguém me pedia para carimbar nada, né? Hoje o carimbo... Hoje é digital, assinatura. Já tinha, mas assim, algumas coisas tinha que carimbar. Eu comecei a prestar serviço para a prefeitura. Porra, a primeira vez que eu tive que carimbar um documento, falei, cara, eu sabia que eu ia precisar. Para quem vê de fora, você mandar fazer um tapete personalizado, mandar fazer uma logo, você fala, cara, tá acontecendo. A sua fachada é linda.
Eu tive a oportunidade de conversar com o Fábio por telefone e ele faz questão de ir até onde tem a mesinha, a cadeira dele e a faixa atrás Sim, com é com luminoso e essa tal. logo. A Aham. logo, com LED, é outra Muito coisa, é legal. legal. É. Mas Traz autoestima profissional. É importante. muito, eu tenho que me sentir bem. É o que eu falava, tem uma história aqui que eu tenho que contar. Quando eu saí do quarto, eu falei, pô, eu preciso de um lugar, mas eu não tinha grana ainda para alugar. E aí uma amiga da minha mulher estava alugando uma garagem, assim, era uma portinha de aço. E eu fui lá conversar com ela. Ela falou, eu quero X reais aí, mas é uma garagem, Fábio. Falei, poxa, eu pensei que era uma lojinha e tal, porque a porta fechada. Aí ela levantou a porta, eram 15 metros quadrados, eu acho que não dava nem 15. Aí eu falei, pô, mas eu preciso trabalhar aqui. Ela falou, mas como assim? Não tem ponto de água, não tem banheiro. Não tinha banheiro e não tinha ponto de água. E eu falei, não, mas tudo bem, eu topo. Porque a minha mulher na época não morava comigo e ela morava em frente. Tinha o banheiro da casa dela. Isso, ó como que é a vida. Eu aluguei o lugar. Eu aluguei esse lugar e eu montei ali uma estrutura que eu fui comprando. Eu comprava umas coisas na OLX, fazia uns negócios e tal, e eu montei aquilo assim, com tanto gosto, sabe? Assim, com tanto sacrifício, limpando as lojas, fazendo a gestão e tal. E quando eu olhava, aí que eu lembrei. Aí depois, eu não tinha nem tempo de lembrar, assim, que não tinha banheiro. Aí eu ia lá, atravessava a rua, ia até lá e voltava e tal. Mas eu sabia que aquilo seria temporário, né? Teve em um período aí, acho que depois ela vai acabar brigando comigo. Mas nós brigamos, ficamos afastados um tempo. Aí eu falei, Graças ao banheiro. Já gostei falei, da história. agora é a hora. Falei, agora é assim, não dá, porque agora não tem como usar o banheiro e eu vou ter que procurar um outro lugar. Agora dá risada, mas era uma fase ruim, que eu falava assim, pô, porque quanto mais eu trabalhava, as coisas foram acontecendo, né? Prefeitura, comecei a limpar cozinha industrial, coifa. Por que coifa? Cozinha industrial, porque é obrigatório. Porque eu não queria que minha empresa virasse concorrente das diaristas. Porque ali eu já comecei a pensar no negócio. Porque eu já tinha um custo operacional um pouquinho maior. Comprei o primeiro carro, depois o segundo, contabilidade. Gente, deixando claro, ele comprou o primeiro carro, o segundo carro para a empresa. Porque a gente precisa investir no nosso filho, que é a empresa, não só no CNPJ, né? Porque tem pessoas que pegam o lucro e já compram um carrão, já assumem aquelas parcelonas para ele. Pois é, então, é como eu falei, a sua ótica sobre a vida. Eu investi tudo que entrou, como eu falei, eu cheguei a trabalhar mais de 48 horas sem dormir. Uau. Não faça isso, não sugiro para ninguém. E muita gente falava assim, necessário. Você vai se matar. Eu falava, cara, mas eu preciso fazer isso nesse momento, entendeu? Tem um certo tempo, que eu acredito que é o tempo da aceleração, que é necessário, sim. Sim. Não dá para ficar dormindo no ponto. Quando eu comecei a ver que, por exemplo, voltando lá, a sala... do banheiro? Que não tinha banheiro. E depois brigou, e aí, o que deu? Como que você ia no banheiro? Teve que fazer as pazes, Então, né? aí eu voltei a trabalhar em casa um pouquinho, passava mais tempo trabalhando em casa, né? Levava o notebook para casa, mas o meu lugar era estar lá. Eu não nasci para ficar no quarto, eu tinha que ver gente, eu tinha que sair, eu tinha que... Porque já não é fácil, né? Você trabalhar com limpeza, um mercado... assim, na verdade, tarefas novas para mim. Era bem complicado. E tá num ambiente profissional faz toda a diferença também. O seu cérebro vê aquilo como um trabalho, como uma necessidade de executar ações do trabalho. Em casa a gente vai abrir geladeira, tem a TV pra gente assistir, tem muitas distrações. Isso. E quando assim, ficou bonito, mas quando eu lembrava que não tinha banheiro, eu falava, poxa, não dá para convidar um cliente para vir aqui, porque se você olhasse, o ambiente era agradável, né? Mas não tinha banheiro, não tinha ponto de água, cara. Como que eu ia fazer? E nessa briga aí, eu falei, quer saber? Eu comecei a planejar. Eu já vinha planejando. Aí eu falei, eu só vou antecipar um pouquinho e vou começar a procurar aí, outro lugar. E aí eu achei um lugar um pouco maior, mais novo, um ambiente legal, assim, mais arejado, com banheiro, com cozinha. Eu já levava a minha marmita, já fiz uma cozinha legal, levei um micro-ondas, um frigobar. Comecei a montar essa estrutura. Então,
o que eu quero dizer com isso? É que, assim, são as adversidades que é fundamental para formar Para forjar. para formar um empreendedor, né? Um empresário. É a água batendo na bunda, né? Ei, aqui não te cabe mais. É isso aí. Vai. Se movimenta, porque assim, é o famoso, né? Faça do limão a limonada e tal. Fui para esse lugar e aí tem várias histórias assim, né? Quando eu estava num lugar que não tinha banheiro, eu convidei um empresário amigo meu para ir lá e aí ele tirava sarro. Ele falava, Fábio, eu vou levar uma garrafa plástica. É homem mais prático, né? E aí eu fui para esse segundo lugar, fiquei lá 10 meses e hoje eu estou num lugar bem maior. E aí eu faço questão de convidar, né? E falei, olha, fulano, vem aqui. Agora tem 5 banheiros para você usar. Olha que legal, tá vendo? Em quanto tempo isso, né? Em 2 anos e pouco. É impressionante. Eu quero falar sobre número, tempo. 2 anos é muito rápido o tamanho do seu crescimento. 175% você fez sua empresa crescer. Claro que a gente pode perceber que foi devido ao fato do trabalho incessante, árduo, acompanhamento, processos, planilha, você trouxe tudo isso. Aplicativos como LinkedIn, rede de contato, tudo isso. Mas, assim, qual foi o diferencial que você acredita que fez a sua marca crescer tão rápido? Profissionalizar. Boa. Profissionalizar. Fala um pouquinho mais sobre Não é o fato de colocar uma bota ou... agora eu tenho alguns colaboradores e tal. Não, é profissionalizar mesmo, assim. É trabalhar com rentabilidade. Eu não quero 100 clientes. É óbvio que eu quero, mas se eu puder escolher entre 100 clientes e entre 10 bem trabalhados, eu fico com os 10. Qualidade. É o que eu chamo de galinhas ovos de ouro, né? Boa. Eu penso dessa maneira. Então... eles são parceiros, né? Não são só clientes, eles entendem o tamanho do esforço. Eu participei de uma reunião uma vez que era um projeto bem grande, e aí o comprador faz a parte dele, né? Uhum. O comprador virou para mim e falou assim, mas a sua empresa é nova, eu tenho o seu concorrente e tal. E aí eu falei para ele, olha, minha concorrência não é minha régua, tá? É mão de obra, né? Então, cada um sabe do seu custo operacional, cada um... Claro. E nesse contrato, especificamente, ele tinha muita exceção da regra. Tinha muita. E o cliente tem sempre razão, o cliente? Não. Isso vai dar o que falar, mas pode ser franco. Não penso assim. Eu, Fábio, não penso assim. Eu vou te falar o porquê. Porque o comprador é o seu cliente. Sim. E aí ele falou assim, mas é que ele pode isso, ele pode aquilo. Primeiro que ele me comparou com uma empresa que está há 50 anos no mercado. Como eu falei, no segmento da limpeza, ou é muito grande, são lá pioneiros, né? E eu tiro muito o chapéu, ou é pequeno. O que eu quero dizer pequeno não é só de tamanho, não é em faturamento. Início. É o pensar, é o administrar, sabe? É o planejamento, né? Não tem, o povo não tem, o pessoal é bom, mas não tem planejamento. Visão. Não tem... Montar um CNPJ, hoje em dia fala-se muito, né, sobre MEI, mas não é sobre o MEI em si, né, classificação fiscal e tal. É sobre quanto você pode crescer. Tem gente que tem medo de crescer, é normal. É isso. E esse cliente, ele de alguma certa maneira, para chegar no valor que ele queria, ele tentou diminuir a Limpay. Cara, não faça isso, porque eu sou bom em alguns argumentos, assim. E aí eu falei para ele, bom, você pode fazer o seguinte, cara, você pode... fechar com o seu parceiro lá e tá tudo bem, né? Mas quando você tiver um problema XYZ, você liga no celular do diretor e aí vê se ele vai te responder de madrugada. Boa. E é isso que acontece. Resumindo, eu fechei esse contrato, ele entendeu e até hoje é assim. Você sabe o valor do seu trabalho. E Eu você valorizo. sabe o valor que a Limpay entrega. Inclusive, temos dados aí, 30% a Limpay, ela auxilia no aumento das vendas. Eu quero que você explique um pouquinho isso pra gente, porque 30% é 30%, gente, muitos porcentos. Tem várias empresas que fazem esses números, né? Eu não sou muito bom com números, assim. Eu não uso como parâmetros, mas eu acho legal falar. Tem vários estudos aí que comprovam que
falando da limpeza da fachada, tá? Sim, tá. Você entra numa farmácia se ela estiver suja? A fachada? Ah, eu não gosto. Esses dias eu chamei a atenção de um empresário. Eu falei assim, a parte do ponto de cima é sua? Porque tá muito bagunçado, tá poluído, eu não tenho vontade de entrar. Não é só... Você entra num restaurante para comer se a parte externa estiver suja? Então, eles dizem que 30% você tem chances de aumento na receita, de gerar receita com as suas vendas, seja lá o que você faça, quando você mantém uma fachada limpa, um ambiente limpo. Você pode aumentar em até 30% o seu faturamento. Porque o visual, né? Ele chama muita atenção. É o primeiro impacto. Você está vindo pela rua cheio de lojas. Aquela fachada mais bem cuidada, mais bem conservada... Nossa, chama muito mais atenção. Eu publiquei esses dias no meu Instagram sobre isso. Eu filmei todas as fachadas da rua. E, claro, a minha loja, né? Pastéis de Vento e Companhia, tava lá. Eu falei, olha a importância de ter uma fachada bem estruturada, dá vontade de entrar. E limpa, óbvio. É isso. Aí, você me perguntou sobre a questão do que eu acho, né? O que se deve ao sucesso é assim, é trabalho, trabalho e trabalho. Vai dar tudo certo, como eu ouço aí. Não vai. Não vai. Vai dar tudo muito errado para dar certo. Primeiro vai dar bastante errado, mesmo se planejando. Eu encontrei dificuldades financeiras. No início, eu tive pessoas que me auxiliaram. Então, o importante é ter o pé no chão. Eu acho que o importante é ter esse olhar humano. Eu acho que é um diferencial também. Essa inquietação que eu tenho. Não é a ganância. Como eu falei, assim, eu acho que o fato de eu não focar no dinheiro e sim em pessoas... o que acontece? Funcionários, né? Colaboradores, prestadores, clientes, são pessoas. Como você faz para ter essa retenção? Que é a maior dificuldade hoje A maior dificuldade, então. Do empresário. Porque você precisa entender de pessoas. Se você não entender de pessoas, dificilmente você vai prosperar em algum negócio. Entender mesmo, de perfil comportamental, a história dela, tá interessado nela. E é muito complexo isso. Assim, cliente, você precisa entender o seu colaborador, você precisa entender o seu parceiro, você precisa entender o seu fornecedor. Isso é muito difícil, porque o ser humano ele é único. Então, assim, não dá para tratar todo mundo igual. Você sabe, fulano é assim, Bertano é assado. É assim que você começa a formar um time de confiança. Eu tenho essa dificuldade até hoje. É a minha maior dificuldade. Hoje eu tenho mais dificuldade. Eu demoro mais para trazer pessoas para o meu time do que para fechar um negócio. Engraçado isso. Sim, mas essa dificuldade de trazer, de contratar, de reter as pessoas é uma das maiores dificuldades do empreendedor brasileiro. E é lidar com essas adversidades, com os valores que você traz consigo, que eu acho muito importante, que é realmente dar valor ao próximo e saber valorizar a pessoa, como você trouxe do pagamento. É claro que você vai pagar seu colaborador assim que ele fizer a limpeza, não vai ficar enrolando o cara. Porque você sabe que se você ficar enrolando, você não vai ter ele da próxima vez, não é? É isso, assim, são pequenas atitudes que demonstram você se aproximar de um colaborador. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. O pagamento é dia 5 e dia 5 cai na segunda. Pô, paga na sexta. Se tem possibilidade, paga na sexta. Demonstra um pouquinho de carinho, de afeto, porque o trabalho, como eu falei, assim, a limpeza, ela é um trabalho que ele não não é valorizado como deveria, entendeu? Então, assim, hoje eu faço meus planejamentos, hoje a gente tem esse contrato com 150 lojas, eu limpo essas lojas por dentro, lojas em shopping, então a gente faz 700 limpezas por mês, limpeza de conservação, só nesse contrato, 700 limpezas por mês. É muita gente, eu fico pensando nas pessoas. É muita gente. Eu criei esse ambiente interno, com operacional. Eu tenho mais 2 pessoas que, assim, sozinho não dá para fazer, não tem como. Eu uso 2 sistemas para fazer essa gestão. Até chegar nesses sistemas também leva tempo. Então, hoje, é isso. Essa questão do, sei lá, se a gente pode chamar de sucesso, eu entendo que prosperidade é ausência de necessidade. O contrário daquilo que eu imaginava, né? Assim, ser próspero é abundância, é excesso. Não tem nada a ver. Então, eu acho que eu posso dizer que, até o momento, eu tenho prosperado, assim. E você atingiu o seu objetivo inicial, que era ter a renda?
Porque trabalho você teve muito. E a renda? Ela muda, mas eu sou um eterno insatisfeito. Muito bom. E agora, para finalizar, a gente chegou no final do nosso episódio do Pode Ser Franca. Muito aprendizado, muito obrigada por ter essa vulnerabilidade de explicar realmente como funciona na prática o seu empreendimento. Porque muitas pessoas vêm com um lado romântico aqui que, opa, peraí, acaba iludindo outras, né, que acabam dando com burros na água. Então, dá um recado aí para o empreendedor que está pensando em empreender no Brasil no ramo da limpeza. Vale a pena? Para essa câmera aqui, ó. Vale muito a pena, sim. A dificuldade existe, todo mundo fala de a escassez da mão de obra. E realmente, mas assim, é uma realidade e eu não posso... Como eu disse, eu sou um inconformado, então eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer a coisa acontecer, mas vale muito a pena, muita resiliência, muita resiliência. Só coragem, não basta, você vai ouvir não, as portas vão se fechar, mas foca, cerque-se de pessoas boas, vale a pena. Inclusive, eu vi um dado aí que eu vou só finalizar aqui rapidamente. E fala suas redes sociais, por favor. É um dado que a previsão de crescimento na área de serviço de limpeza até 2029 são 256 bi. Bi? 256 bi. Brasil? Eu acho que é mundial, não pode ser Brasil. Mas se for, que ótimo, porque eu sou brasileiro. Tudo depende da limpeza. Agradeço de verdade a oportunidade de estar aqui. Estou muito, muito feliz, tá? E me acompanhe lá. Acompanhe a Limpei nas redes sociais, o site www.limpei.com.br, Instagram, Facebook e LinkedIn, TikTok, @Limpei, com 2 P's, tá, gente? Igualzinho tá aqui. Gostei, hein? TikTok. Ó, gente, ó que liçãozona. Ele tá em todas as redes sociais, é isso. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Fábio. Foi incrível. Eu tenho certeza que você amou também. Já compartilha esse episódio e fique atento ao próximo Pode Ser Franca. Tchau! Agora